Ok, pessoal, então vamos dar início à nossa aula síncrona de hoje, tá? E cujo objetivo é tipos de argumentos, ok? Então vamos revisar um pouco mais o material que vocês viram já em relação a tipos de argumentos, tá? Jogando luzes sobre um ponto de vista. Lembre-se que nós estamos trabalhando com textos de base argumentativa. Nós vimos uma coisa mais global, tá? No geral, aí nós fomos para partes, trabalhamos com parágrafos, aí vimos uma coisa bem pontual, que são os conectivos, e agora nós estamos ampliando mais uma vez, que são os tipos de argumentos, ok? Então, vocês já fizeram a criatividade, assistiram a videoaula, leram o material, tá? E a produção de texto ficou para sexta-feira, justamente, caso vocês tenham alguma dúvida, tenha ficado alguma dificuldade, a gente tente resolver aqui na aula de hoje, ok? Quando nós falamos de tipos de argumentos, nós estamos trabalhando com uma perspectiva específica. O pessoal que fez cursinho, ou às vezes no ensino médio, os professores trabalhavam com uma tipologia de argumentos, que foi aqueles que nós exploramos no início do vídeo da semana passada, tá? Não que aquilo esteja errado, não está, mas aquilo é muito limitado e não dá conta de toda a teorização que a gente tem sobre a questão dos tipos de argumentos. Essa classificação que eu apresentei para vocês também não é a única, tá? Então, há alguns autores que especificam mais, que dividem mais os tipos de argumentos, mas eu acho que esse aqui já tá de bom tamanho. Outra coisa também, a gente trabalha com essa classificação, né? Toda essa divisão. O mais importante não é lembrar o nome do argumento. É quase lógico, é baseado no real ou baseado na estrutura do real? Isso não é o mais importante. O mais importante é entender como eles se organizam e escolher o mais adequado, dependendo da minha tese e do meu ponto de vista. Que tem isso também, tá? Então, aqui é uma questão didática, então a gente divide, tem uma ordem e tudo mais. Mas, qual argumento é melhor, qual que eu devo utilizar, isso tem a ver com, repetindo, a tese, né, ou a tema com o qual eu estou trabalhando, a tese e o meu ponto de vista. Não é qualquer argumento que serve para qualquer assunto. Por exemplo, probabilidade a gente vai encontrar quando nós falamos de questões econômicas, quando nós falamos de questões ambientais, uma questão de projeção, ok? Alguns tipos de argumentos podem entrar para quase tudo. O de sucessão, tá? O de comparação, o de exemplo. Mas qual vai ser o argumento mais eficaz tem a ver, mais uma vez, com o meu tema, com a minha tese, com o meu ponto de vista. Certo? Bom, então eu trouxe alguns textos aqui para vocês, tá? Já tem até uma marcação aqui, e nós vamos rever, então, os tipos de argumentos, tá? Quando a gente comentar cada um deles, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem aí para a gente ir esclarecendo, tá? Bom, esse exemplo foi retirado de uma produção de texto de alunos do Ensino Fundamental 2, tá? O Haiti é aqui. Alguns acrianos acreditam que o dinheiro deveria ter sido aplicado em infraestrutura nos bairros rio-branquenses, em vez de ser destinado a suprir as necessidades dos haitianos. Afinal, ao mesmo tempo em que o Acre recebia de braços abertos os estrangeiros, os moradores da capital acriana passavam por uma grande calamidade. A maior alagação de todos os tempos, ocorrida com o transbordamento do rio Acre. 25% de nossa cidade ficou debaixo d'água. Eu já marquei alguns pontos aí que nos sinalizam, tá? Para o tipo de argumento que foi utilizado. Então, eu tenho ao mesmo tempo, mas eu tenho duas construções, que o Acre recebia de braços abertos estrangeiros. Aí eu tenho uma outra construção. Os moradores da capital acreana passavam por uma grande calamidade. O que eu tenho aqui? Qual é a relação que eu posso estabelecer entre o que está em amarelo, o Acre recebia de braços abertos os estrangeiros, e o que está em verde? Os moradores da capital acreana passavam por uma grande calamidade. O que vocês acham que nós temos aí?
Observe que o texto começa assim: alguns acrianos acreditam que o dinheiro deveria ter sido aplicado. Tem dinheiro, segundo esse texto aqui. Há dinheiro para ambas as coisas? Não. Então, o autor do texto está fazendo uma escolha. Tá? Só é possível gastar com um elemento, tá? Ele defende que seja gasto com quem? Com os moradores da capital. Então, o que eu tenho aí, pessoal? Eu tenho argumento por ligação, quase lógicos, contradição e incompatibilidade. Então, os autores com os quais nós estamos trabalhando, eles dividem os argumentos em dois grandes grupos, o por ligação e os de dissociação. Os de ligação, de uma forma ou de outra, juntam coisas. Então, os de ligação também podem ser chamados de vinculação. Então, tem uma aproximação, tá, entre elementos distintos, estabelece uma solidariedade entre elementos. Mas quando diz que aproxima, não quer dizer que eles concordam, tá? Tanto que é contradição e incompatibilidade. Mas junta dois conjuntos, ok? Para mostrar algum tipo de relação entre eles. E por que é quase lógicos? Tá? Porque eles lembram, porque eles são amparados por princípios lógicos. Eles visam demonstrar convicção. Eles se aproximam dos raciocínios lógico-matemáticos. Mas eles são lógicos ou quase lógicos? Quase lógicos, porque eu estou no plano da linguagem. Na lógica matemática, tá? A é maior que B. E acabou. Tá? 5 é maior que 3. E acabou. Mas aqui eu não estou falando de lógica, não tem uma lógica que possa ser aplicada de forma assim, absoluta. Tá? Há uma semelhança com esses raciocínios, por isso que ele é chamado de quase lógico. Né? E por que contradição e incompatibilidade? Como eu comentei com vocês, aqui nós estamos reunindo sobre o mesmo nome, sobre o mesmo rótulo, contradição e incompatibilidade. Há alguns autores que falam só dos argumentos por contradição e só os de incompatibilidade. A contradição leva o orador a um discurso absurdo. Okay? Então, ali são apresentados dois conjuntos de informações, tá, tão contraditórias que chegou ao absurdo. É como se fosse vida e morte. Tá? Se é vida, não pode ser morte, né? Então, de tão contraditório que é. Já a incompatibilidade é utilizada para demonstrar teses opostas, onde fica visível que teremos de escolher, lembra o texto anterior, tá? O destino do dinheiro, entre duas teses, qual a melhor a ser aplicada ao caso concreto. Então, por isso que eu tentei colocar uma fórmula matemática ali, A é maior que B, ou B é maior que A. Tá? Então, eu tenho uma incompatibilidade, eu vou ter que optar por uma delas apenas. Ok? Então, argumentos de contradição e incompatibilidade. Certo? Vejamos um outro aqui também, foi retirado, foi produzido por alunos do ensino médio, daquela... Já ouviram falar da Olimpíada da Língua Portuguesa, que ela é patrocinada pelo MEC, mas é financiado pela Fundação Itaú. Então, esses foram os textos dessa situação. O tema era violência. A violência adentrou os muros de nossas escolas. E agora? A violência pode ser designada como uma transgressão da ordem e das regras da vida em sociedade. E esse conjunto se aplica com eficácia ao que tem se visto ultimamente em nossa Cruzeiro do Sul, cidade que, apesar de pequena, já vivencia tramas outrora associadas mais a grandes metrópoles, como assaltos, assassinatos, estupros, entre outros. Observe, o tema é a violência na escola, ok? A autora ou o autor começa como? A violência pode ser designada como uma transgressão da ordem e das regras da vida em sociedade. E esse conceito se aplica à expressão designada, e essa estrutura linguística nos chama atenção para quê? Qual foi o tipo de argumento utilizado? Isso é fácil, pessoal. Isso mesmo, Heron. Identidade e definição, ok? E observem que até o que nós chamamos de um encapsulamento, uma retomada. Primeiro ele define.
a violência pode ser designada como uma transgressão da ordem e das regras da vida em sociedade. Aí tem um encapsulamento. Ele resume tudo isso na expressão esse conceito. Então, ficou claro que o que eu tive anteriormente foi um conceito. Ok? Ótimo. Então, eu tenho aqui um argumento por ligação, quase lógico. Agora, no caso de identidade e definição. Definições que estabelecem uma identidade entre a definição e aquilo que é definido. A é A. Então, no caso ali, voltando. Opa. Aqui. A violência é o elemento. E aí, na sequência, eu tenho a definição. Geralmente, eu posso ter, poderia ser a definição, a violência a violência pode ser entendida como, várias construções, tá? Aqui, no caso, ele optou por designar. Eu vou utilizar argumento por identidade e definição quando eu tenho uma palavra ou expressão que não é totalmente conhecida por parte do meu leitor, do meu ouvinte, ou que as pessoas, de repente, pensam que conhecem o significado, mas, de repente, não conhecem na realidade. Então, eu vou partir para uma identidade de definição, tá? Esses dias eu estava trabalhando com uma outra turma do estágio, e aí era texto sobre ensino remoto, ensino à distância, ensino híbrido. Então, tinha 4 ou 5 conceitos que ensino remoto é a mesma coisa que AD? É a mesma coisa que ensino híbrido? Não. Então, boa parte do texto, os autores estavam definindo esses conceitos, tá? Opa! Continuando aqui. A cardiologista Ludmila Ajar, cotada para substituir o general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, perdeu a preferência na lista de nomes feita pelo governo. A médica havia sido recebida pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada nesse mesmo domingo, pouco mais cedo. Ao longo do dia, segundo o jornal O Globo, teria chegado a Bolsonaro informações que circulam nas redes sociais sobre diversas declarações da médica, incluindo um áudio atribuído a Ajar afirmando que o presidente é psicopata. Seguidores do presidente reagiram nas redes sociais, com críticas à eventual nomeação de Ludmilla. Alguns posts mostravam vídeos em que a médica aparece conversando com a ex-presidente Dilma Rousseff. Não é o caso de saber exatamente por que essa médica não foi escolhida e foi outro profissional a ser escolhido. Mas, quando a gente lê esse texto nos lembra um outro tipo de argumento. Por que será que a médica não foi escolhida? Claro que pode ser questões técnicas, mas, de acordo com o texto, o que pode ter implicado mais na sua rejeição? Qual é o argumento que aparece aí? Qual era o problema que, explicitamente, os seguidores do presidente, de acordo com o texto, demonstraram nessa profissional? Isso. No caso, é a relação dela com a Dilma, exatamente, mas não é coexistência, tá? Observem aqui. Transitividade. Por que transitividade? Gente, quando a gente pensa... o que quer dizer transitividade? Transitividade tem a ver com trânsito, transitar, então é movimento, tá? Deslocamento. O que acontece é, uma ideia ou noção transita, caminha de um termo a outro, informando as relações existentes entre eles. Vamos para o último adágio ali, depois eu volto para a fórmula. Os amigos dos meus amigos são. E o contrário, os inimigos dos meus inimigos são. Então, eu transfiro, então, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Então, o que valia? Se Ludmilla é amiga de Dilma, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ajudar. Ludmilla era amiga de Dilma e Dilma é inimiga... Não, perdão. Eu não gosto de Dilma e Dilma gosta de Ludmilla, então eu não gosto de Ludmilla. É isso aí. Transitou tanto, ficou quase que um trava-línguas.
tá? Então, é esse trânsito, esse caminhar que ocorre, ok? De um para outro. Eu transfiro, no caso ali, os seguidores transferiram para a Ludmilla uma indisposição, um mal-estar que eles tinham em relação a Dilma, ok? Então, é isso que é a transitividade. Então, na transitividade, eu vou precisar ter sempre 3 elementos. No caso do exemplo, era Ludmilla, Dilma, seguidores do Bolsonaro. Sempre lembrando que nós estamos aqui trabalhando com estrutura. Não nos interessa aqui saber se a Ludmilla era uma boa candidata, se os seguidores estavam certos. Não. A gente está vendo aqui como que se organizou, ok? Então, aí é uma questão de transitividade. Por que não pode ser sucessão? Parece que os fatos foram... sucessão é argumentos de causa e consequência. Tá? Então, sempre que eu tiver sucessão, eu vou ter um conectivo. Peraí. Sempre que eu tiver sucessão, eu vou ter um conectivo de causalidade. Por quê? Pois. Agora, observem também que não quer dizer que esse é mais explicitamente de transitividade, mas não quer dizer que ele também não reflita um certo tipo de sucessão. Mas que eu estou lembrado aqui, não está explícito. Ludmilla não foi escolhida porque os seguidores de Bolsonaro a criticaram. Se eu tivesse esse elemento explícito, tá, ou mais evidente, aí seria a sucessão, ok? Isso aí, Isabela? Ficou claro? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Prof, oi, licença. Então, quer dizer que a gente pode considerar a sucessão como uma transitividade, só que explícita daí? Tipo assim, a transitividade seria algo mais implícito e a sucessão explícita. Na sucessão, eu não preciso ter 3 elementos. 2 elementos são suficientes. E um é a causa direta do outro. Na transitividade, obrigatoriamente, eu tenho que ter 3 elementos. Ok, Tá? ok. Mas, indiretamente, a hora que eu tenho esses 3 elementos, um acaba sucedendo ao outro, entendeu? Eu acho que é isso que você ficou pensando. Foi isso Tá? mesmo. Então, beleza, Mas a obrigada. diferença é essa. Em um, eu obrigatoriamente tenho 3 elementos e uma propriedade desliza, transita do primeiro para o terceiro. E na sucessão, necessariamente, isso não preciso ter 3 elementos, 2 são suficientes. Entendi, entendi. Muito obrigada, prof. Nada. Tranquilo por aí, pessoal? Podemos continuar? Vamos lá? Bom, eu não tenho culpa se a mídia brasileira fornece material para as minhas aulas, né, gente? Que eu não posso fazer nada, tá? Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS, o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Para vocês pensarem nos argumentos, pessoal, qual que é o tipo de argumento? Um defende uma política externa independente, outro defende a subserviência. Um defende política ambiental, outro a política da destruição. Um respeita e defende a democracia, o outro não sabe o que isso significa. Um fundou um partido e disputou 4 eleições, o outro um acidente da história. Muito bem, isso mesmo, Maiara, está fácil, né? Ó, essa é uma frase do deputado Rodrigo Maia, 10 de março de 2021, e eu não mudei nada, né? O Rodrigo Maia fez o texto para minha aula de argumentos por comparação, tá? Então, lá em cima já tem. Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Então, claramente, eu tenho um paralelismo aí. De um lado, eu tenho ações, características do Lula, de outro, do Bolsonaro. Então, eu tenho comparação, tá? Possibilitam a avaliação e julgamento para confrontar realidades concretas. A é igual a B, aí no caso A é diferente de B, ok? E aí, né, claro que eu poderia fazer um outro texto mostrando, com uma outra estrutura, né? Mostrando características positivas do Bolsonaro, para os que assim o veem, e negativas em relação ao Lula. Mas o argumento continua sendo de comparação, tá? Esse nem precisa conversar muito, que é muito, muito tranquilo. Vamos outro aqui. Eu trouxe para começar, isso está lá no Fiorim, um pouco de literatura.
E ele fica, explicita muito claramente que tipo de argumento que é. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste a cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse que as partes todas deste todo. Qual é o tipo de argumento que foi utilizado? Inclusão ou divisão, isso mesmo. Nesse poema do Gregório de Matos está muito tranquilo. Tá? Às vezes não é tão claro achar assim em textos da mídia. Olha o que eu encontrei, vejam se vocês concordam comigo. No plano do Estado de São Paulo, apresentado na última quarta, 24, apenas os donos de escolas foram consultados. Nenhum professor, nenhum funcionário administrativo participou do planejamento até agora. A pedagogia e as relações de trabalho foram deixadas em segundo plano. Os docentes estarão expostos. Mesmo o cálculo de 35% de alunos na primeira fase do retorno iria obrigar o professor a 100% de participação. Qual seria o todo aí? Digamos que a gente poderia chamar o todo como a comunidade escolar. Quais seriam as partes desse todo? Donos de escola, professores, funcionários, alunos e pais, né, familiares. Então, eu tenho um todo, comunidade escolar, e tenho algumas partes. Tá? E a crítica do autor do texto é que apenas uma dessas partes foi consultada. Tá? Então, fez uma divisão e trabalhou com um dos elementos dessa divisão. Agora, observem que essa divisão, o que essa parte pensa, não vale para o todo. E essa é a crítica. Tá? Então, aqui, ao contrário do poema do Gregório de Matos, que diz que o que vale para a parte vale para o todo, aqui o que vale para a parte, que são os donos de escola, não vale para o todo, toda a comunidade escolar. Ok? Então, inclusão ou divisão. Inclusão das partes um todo ou a divisão do todo em partes. A parte mantém a propriedade do todo. Nesse caso, a gente viu que nem sempre, tá? Alguns exemplos, 2 exemplos ali. A ciência não é senão um dos aspectos da sabedoria. O todo seria sabedoria e uma das partes seria a ciência. O que vale para a sabedoria, vale para a ciência. É especialmente interessante como neste livro a trama se vai construindo capítulo a capítulo. O todo seria o livro e as partes seriam os capítulos. O que vale para os capítulos, vale para o todo, que no caso é o livro. Mais uma vez, esse é um bom argumento quando eu estou tratando de um elemento, de um tema que pressupõe, tá, partes, elementos, ok? Aí ele é bem-vindo. Certo? Vamos lá, continuando. Se tudo der muito certo, o que é improvável, o Brasil conseguirá vacinar toda a sua população-alvo contra a Covid-19 perto do final deste ano. Países mais organizados e menos populosos podem lograr esse feito em prazos menores, mas, mesmo assim, serão meses. Eu marquei se, conseguirá, podem, poderia ter marcado também serão, isso mesmo, probabilidade, tá? Então, ainda, estou trabalhando com os argumentos de ligação, os quase lógicos, realmente, Mayara, triste, né? Como é uma probabilidade, quem sabe ela não se cumpre, tá? E por que probabilidade? Extrapolar a partir de um padrão de análise a importância de um acontecimento e a verossimilhança do seu aparecimento. Então, eu tenho um conjunto de dados, tá? Um conjunto de informações, e a partir disso eu faço uma projeção. Por isso que é probabilidade. Então, eu vou trabalhar sempre com a ideia de futuro e com a condicionalidade, o ser. Tá? Como eu comentei para vocês, o argumento de probabilidade vai entrar quando eu falo de economia. Tá? Os economistas preveem que em 2021 o Brasil cresça, ou o Brasil cresceria, ok? Então, uma temática em que cabe bem a probabilidade.
Agora eu vou juntar dois tipos de argumentos. De acordo com dados de equipes científicas, se nada for feito em relação ao meio ambiente, daqui a 30 anos não conseguiríamos mais respirar. Okay? Então, é uma questão do meio ambiente, eu trabalho com dados, com fatos, com elementos do hoje, mas fazendo uma projeção para o futuro, probabilidade. Esse argumento é tão mais forte quanto autênticos, consolidados, forem os dados dos quais ele parte. Tá? Claro que eu fiz uns exemplos assim, né? De acordo com equipes científicas. Não, isso foi só um exemplo rápido, tá? Mas a probabilidade é forte se os dados a partir dos quais ela foi elaborada forem dados fidedignos, nos quais nós possamos confiar, tá? Atualmente, devido à grande concorrência em todos os setores, o jovem moderno se vê, muitas vezes, obrigado a assumir compromissos que antes não eram tão necessários nessa idade. Com o mercado de trabalho concorrido, por exemplo, a qualificação e a competência são itens indispensáveis. Por isso, talvez nós jovens estejamos desenvolvendo múltiplas atividades simultaneamente. Esses são textos de vestibulares que foram analisados por uma aluna de iniciação científica, ela observou os argumentos nessas produções. E aí eu destaquei o por isso. E aí, Isabela, o que eu tenho? Sucessão, é isso mesmo, tá? Pensem na palavra sucessão, uma coisa depois da outra. Causa e consequência. Tem um, por exemplo, aí, tal, mas eu quis destacar o por isso. Então, olha, o que vem antes? O mercado de trabalho concorrido. O que eu tenho depois? Os jovens estão desenvolvendo múltiplas atividades simultaneamente. Então, os jovens estarem desenvolvendo múltiplas atividades simultaneamente é a consequência do mercado de trabalho mais concorrido, tá? O pessoal está ágil aqui, isso mesmo. Bom, e continuamos falando de por ligação, mas não estamos mais falando dos quase lógicos. Nós estamos falando dos argumentos baseados na estrutura do real, tá? O que são argumentos baseados na estrutura do real? Fundamentam-se nas experiências, nas opiniões, nos pontos de vista, nas ligações entre as coisas do mundo real, sem preocupação com a descrição objetiva dos fatos, tá? Observem que nesse exemplo aqui, tá? Eu não tenho uma comprovação, eu não tenho um dado, tá ok? Então, por isso que ele é baseado na estrutura do real, certo? E ele é de sucessão, causalidade. A porque B. Ou A, então B. Uma coisa como causa ou consequência da outra. Tá? O argumento de sucessão vai aparecer em boa parte dos textos de base argumentativa. Ele é muito comum, um dos mais comuns, ok? E observem como a gente está ligando as coisas. Quando eu falo de argumentos de sucessão, eu estou falando de conectivos de causalidade, que foi o nosso tema da semana passada. Quando eu falo de argumentos de probabilidade, eu estou falando de conectivos de condicionalidade, que nós já vimos, ok? Isso vai acontecer também no construídos a partir do real, que a gente vai ver daqui a pouco. Não próximo, no seguinte. Tá? Não. Lobos disfarçados de cordeiros. Em um artigo para o jornal Le Monde, o renomado teólogo católico Hans King, suíço-alemão, presidente da Fundação Ética Mundial, se pergunta: qual é a melhor formação para gerações futuras de padres? Ele mesmo responde: a abolição da regra do celibato, raiz de todos os males, e a abertura da ordenação às mulheres. Para ele, o celibato é a principal causa dos escândalos ocorridos na igreja e pelo déficit do número de padres. O tema aqui é formação de futuros padres. Por que eu tenho que dar valor, por que eu tenho que considerar a opinião do Hans King?
Bom, ele é um teólogo católico. Então, é alguém da própria igreja falando sobre uma mudança que deveria ocorrer dentro da própria igreja. Então, isso demonstra o quê, pessoal? Argumentos de ligação baseados na estrutura do real, coexistência, ok? Coexistência, observem a palavra, tá? Ela é formada por co e por existência. Eu junto, tá? Uma ideia à pessoa. Então, nessa pessoa existe um ponto de vista, ok? Então, voltando aqui, há uma amálgama entre quem diz e o que diz. Isso pode ser usado tanto favoravelmente como de forma contrária. No vídeo que vocês assistiram na semana passada, se eu não me engano, eu uso esse argumento, mas de uma forma diferente. Tá? A cientista Mariana Max, se eu não me engano, é criticada porque ela defende as células-tronco. E a crítica é feita porque ela seria judia. E para os judeus, de acordo com aquele texto, o início da vida é diferente do qual seria o início da vida para os católicos e protestantes. Então, quando o argumento dela vai ser desabonado, tá? Ele é desabonado por conta do fato dela ser judia. Ok? Então, a coexistência pode ser usado tanto de forma positiva, tá? Como de forma negativa. Então, aqui o que eu tenho? Uma união de realidades de níveis desiguais, união de realidades de níveis desiguais das pessoas e de seus atos. Então, repetindo, conecta um ato com uma pessoa. Uma das formas, um dos tipos de argumentos de coexistência, mas não o único, também o argumento de autoridade. Tá? Aquela pessoa se habilita a dizer algo, ou não. Tá? Tranquilo, pessoal? Podemos continuar? Tudo certo? Muito bem. Vamos lá. Ainda falando da violência, esse aqui é outro texto que foi retirado da Olimpíada da Língua Portuguesa. Violência adentrou os muros de nossas escolas. E agora? Por isso, considero positivas ações como a passeata, realizada há poucos dias pelas escolas Maria Lima e Craveiro Costa, nos bairros onde estão instaladas, Remanso e Coab, considerados os mais violentos do município e que interferem no dia a dia dessas escolas, através de escândalos e agressores que invadem as suas dependências. E aí, o que eu tenho? Vamos lá. Exemplo, muito bem, Heron, exatamente. E eu marco o exemplo com o como, tá? Observem, essas passeatas ocorreram mesmo ou não ocorreram? Ocorreram, de fato. Então, observem, eu estou aqui ainda com os argumentos por ligação. Agora, eu estou com os que fundamentam a estrutura do real. Então, eu tenho a estrutura do real e eu vou produzir argumentos para fundamentá-lo. E o primeiro caso é o exemplo. Então, os que são os argumentos que fundamentam a estrutura do real? Eles tomam um caso particular como fundamento por raciocínio ou por analogia, ok? Aí podem ser, por exemplo, ou por ilustração. O exemplo não pode partir de suposições. Ele tem estatuto de fato, de verdade, e ele vai fundamentar uma regra. E essa é uma das principais diferenças entre o exemplo e a ilustração. O exemplo é de algo real e a ilustração de algo hipotético. Tá? O exemplo fundamenta uma regra. Agora vamos ver, então, a ilustração. Colar na prova, falsificar carteirinha de estudante, apresentar atestado médico adulterado, comprar produtos falsificados, guardar lugar na fila, bater ponto para o colega de trabalho, roubar TV a cabo, tentar subornar o guarda para evitar multas. É infinita a lista. Morei nos Estados Unidos em 86 e sempre havia um brasileiro para ensinar como fazer ligações para o Brasil sem pagar ou como burlar a catraca do metrô. Só importa ser esperto e levar vantagem em tudo. Esse exemplo também está lá no texto do professor Fiorin. Então, a autora, a Júnia Mendes Breta,
está contando algum episódio real de cola na prova, de falsificação de carteirinha, de tentar subornar o guarda para evitar multas? Não, tá? São situações hipotéticas que estão ajudando a propor, num caso ali, que seria o fato do brasileiro querer levar vantagem em tudo. Nós temos, então, uma ilustração. Reforça, esclarece uma regra já aceita e conhecida. Pode ser fictícia, ok? Mas, se vocês leram com atenção o material teórico, tanto da professora Teresa Wachowski quanto do professor Fiorin, fica bem complicado mesmo distinguir o exemplo e a ilustração, tá? De maneira geral, o exemplo é real e a ilustração é fictícia, não obrigatoriamente real, tá ok? Mas o uso que vocês forem fazer nos textos de vocês, isso aqui é uma ilustração ou isso aqui é um exemplo, ok? Às vezes, a definição, a classificação não fica muito clara, não tem problema. Esses slides estão quase acabando, mas tem uma surpresa para hoje, uma coisa que eu estou tentando fazer diferente. Vamos ver se vai dar. Bom, até agora nós vimos por ligação, tá? Então, esse aqui é fácil. Acabou os argumentos por ligação. Cavaleiros da Cana versus mecanização. Na minha opinião, os impactos negativos causados pelas queimadas são inegáveis, mas não deveriam servir de justificativa para a substituição de trabalhadores por máquinas. Vale lembrar que o corte da cana sem a prática da queimada não é impossível, pois isso já ocorre quando há o corte de cana para a produção de mudas. E aí? Que tipo de argumento que eu tenho? Eu estou falando de duas realidades, tá? Relacionadas com o cultivo da cana. O corte manual, feito por trabalhadores, isso mesmo, Isabela, e a mecanização. Tá? Então, eu tenho aqui a dissociação. Eu estou desvinculando, separando duas coisas. Há uma ruptura, uma dissociação de noções. É um processo necessário quando precisamos mostrar que nem sempre o que aparenta ser uma única realidade, de fato é. Podendo existir duas realidades que se confundem em uma só. É relativamente comum a gente confundir a dissociação com a contradição e incompatibilidade, ok? Tá? Mas aqui eu estou falando, então, de realidades diferentes, a aparência e a essência. Muito bem, pessoal. Mas não, calma lá, tá? É um pré-encerramento, calma. Tá? Aí eu trouxe aqui uma charge que eu encontrei essa semana do Laerte, né? Não sei de quando, eu ia falar não sei de quando, relativamente recente. Aí uma palestra, vocês estão acompanhando aí, precisamos evitar o pensamento único. Aí alguém da plateia diz, como assim pensamento? Ok? Então, o trabalho com a argumentação tem essa tarefa de levar as pessoas a saberem conversar, tá? Saberem se posicionar. A criatividade falava justamente disso. Opinião não é argumento. Então, tem uma diferença muito grande entre opinião e argumento. E os argumentos têm que ser muito bem construídos, ok? Aqui, se a gente fosse continuar, seria um argumento por definição e identidade, né? É quase como se fosse, defina pensamento, tá? Mas é o tipo de coisa que não seria necessário definir. Sim, lutar pela questão da multiplicidade de pensamentos. Esses textos que eu trouxe para vocês, os que não estão com a referência no material, os slides foram retirados daqui. Que vem. Tchau, pessoal.